Oi, eu sou a Ceci e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foram os primeiros dias da nossa viagem. Então, vem! Bom, a gente já explicou no último vídeo como é que foi um pouquinho do planejamento, como é que a gente planejou o roteiro em si da viagem. E então, o primeiro dia de todos, eu vou explicar agora. Primeiro a gente adesivou o carro, a gente arrumou todo o carro, botou bagageira de teto, que foi aquilo que eu já mostrei no último vídeo. E então a gente partiu de Balneário até Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, a gente se hospedou na casa de uma prima minha e a gente ficou lá alguns dias. O planejado era ficar só 2 dias, pra gente descansar. Até porque de Balneário até Porto Alegre foram mais ou menos 7 horas de viagem. Foi a primeira vez que eu dirigi tanto assim. O único lugar que eu tinha ido antes que era mais longe de carro foi de Balneário até Curitiba. E foi quase o dobro, então foi a primeira vez que eu dirigi tanto. Mas no roteiro todo da viagem, esse já era o caminho previsto maior, digamos assim, né? E ao invés de ter ficado só 2 dias, a gente descobriu que a gente ainda tinha muita coisa pra resolver. Que foi toda aquela questão que eu comentei também no outro vídeo sobre a Carta Verde. Então lá em Porto Alegre a gente conseguiu ir nos consulados, carimbar os documentos que precisavam, enfim. Consegui fazer a Carta Verde, a gente conseguiu solucionar tudo e aí de Porto Alegre a gente foi até o Chuí. Quando chegou no Chuí, a gente atravessou a fronteira do Brasil para o Uruguai e esse foi o verdadeiro dia que a gente considera que foi o nosso primeiro dia fora do Brasil. Aí, atravessando a fronteira, a gente foi parar direto num lugar chamado Fortaleza de Santa Teresa. E é um camping, é um dos maiores campings do Uruguai. A gente foi parar nesse lugar. Só que quando a gente chegou lá, o nosso dinheiro ele tava valendo menos do que a gente esperava. E esse lugar também era um pouquinho mais caro do que a gente esperava. Pelo menos do que a gente já tinha pesquisado antes na internet. Mas, né, a gente chegou lá, a gente teve que ficar lá assim mesmo. E quando a gente chegou, o guarda florestal, porque esse era um parque nacional também, então eram guardas florestais que cuidavam daquilo lá. Quando a gente chegou, um dos guardas florestais nos falou que só podia ficar no mínimo 3 dias. E a gente pensou que se a gente não gostasse, ou enfim, se não fosse tão interessante assim ficar lá, a gente iria embora em no máximo 2 dias. Mas aí, beleza, a gente pagou por 3 dias, então a gente foi lá e ficou 3 dias. Aí a gente entrou, armou a barraca e foi meio que explorar o parque, ver o que tinha, né, por lá, nas redondezas. E foi um parque muito legal, tipo, nos surpreendeu muito, assim, era muito grande. A gente foi conhecer todas as praias e coisas que tinham ao redor, que o parque mesmo, ele dava acesso direto para as praias, o que era muito legal. No nosso primeiro dia, a gente não sabia direito como acampar, como montar a barraca, e a gente nunca tinha usado essa barraca. E aí foi engraçado, porque a gente montou a barraca errado, e foi o único dia da nossa viagem toda, durante todos os 3 meses, foi o único dia, que foi o primeiro, que deu um temporal. E aí a gente não tinha esticado a barraca direito, tava tudo meio mole, mal preso, e aí começou a entrar água na nossa barraca, foi... Nossa, o primeiro dia foi péssimo, assim. Tanto que naqueles primeiros dias de viagem foi muito difícil, a gente realmente pensou em desistir. No dia seguinte, quando a gente acordou, a gente teve que dar uma limpada assim nas nossas coisas, porque tinha molhado um pouco. A barraca ela tava bem úmida por dentro e eu e o Pedro, a gente, né, eu lembro da gente se olhar assim e falar, cara, a gente vai acampar durante 3 meses, então, tipo, é certeza que a gente vai fazer isso, a gente ainda tá perto, ainda, tipo, dá pra voltar pra casa, né? E a gente olhou assim, não sei se é isso que a gente quer, vamos ficar mais esses 2 dias, né, ali e decidir, digamos assim, se a gente ia realmente querer aquilo ou não. Então, o primeiro dia foi muito decisivo por causa de um temporal. E aí o mais legal foi que naquele dia a gente acordou e foi de novo explorar e fazer nossas coisas lá, passear, a gente, enfim, gostou bastante do lugar e conheceu um casal argentino que era da mesma idade que nós. E eles tinham uma barraca montada, tipo, extremamente certo. E a gente perguntou pra eles se tinha molhado alguma coisa. Eles falaram, não, nossa barraca tá intacta, não molhou nada. E a gente falou, cara, vocês não podem ajudar e ali dar uma olhada na nossa barraca? Então, a gente acha que tá fazendo alguma coisa errada. Explicou que era a primeira vez que a gente tava acampando com aquela barraca. E a segunda vez na vida. E aí a gente foi lá e eles arrumaram a nossa barraca, ajudaram a montar de novo. E depois daquilo a gente aprendeu e nunca mais passou nenhuma necessidade
com a nossa barraca, então foi bem engraçado. E depois os próximos 2 dias foram muito legais. A gente foi lá conhecer a fortaleza em si, de Santa Teresa, que é o que dá o nome para todo aquele complexo. E era realmente um forte, né, utilizado em muito tempo atrás, nas épocas de guerra ainda. E foi muito legal o passeio. A gente foi de carro, mas sem sair lá do complexo mesmo, que era o parque todo, que tinha um complexo das ruínas e a parte de camping, né? Ainda sobre os nossos primeiros 3 dias de viagem, a gente realmente sofreu um pouquinho nesses primeiros dias. Então a gente tinha 2 fogareiros, um que era de uma boca só e era a gás, e outro que eram de 2 bocas, uma maior e uma um pouquinho menor, e ele era elétrico. E aí quando a gente chegou lá, a gente não comprou nenhum adaptador, então não tinha tomada. E as áreas de camping a gente pegou a mais barata que tinha, que se eu não me engano foi 150 pesos para 3 dias. E nessa área de camping mais barata, ela não tinha lugar para tomada, então a gente não podia carregar celular, bateria, nada, e também não tinha como usar o nosso fogareiro elétrico. Aí a gente usava gás e às vezes apagava o fogo, a gente não estava muito acostumado a usar o fogareiro, então realmente nesses 3 dias, parecia que era todo tipo de teste, assim, pra ver se a gente de fato iria continuar a viagem. Aí, beleza, a gente conseguiu, né, fazer miojo, comidas, mais simples possível, comer muita bolacha, muita porcaria, porque a gente não sabia como fazer. E outra questão bem particular, que foi justamente nos nossos primeiros 3 dias de viagem e que nos fizeram repensar um pouco, eram os banheiros de camping. Então a gente chegou lá, aparentemente o Uruguai, né, um país que a gente pensa, não é tão diferente do Brasil assim, não é tipo ir pra China, sei lá. Mas quando a gente chegou lá, os banheiros, eles eram horríveis, eram péssimos. Eu vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem. E era tipo um banheiro indiano, que tinha um lugar pra apoiar os pés e um buraquinho, e tinha que mirar no buraco. Basicamente era isso. Então, no banheiro feminino tinha alguns banheiros que eram assim e outros que eram com a privada normal. E no masculino só tinha esse indiano, que era horrível. O Pedro ficou meio apavorado. E pra tomar banho, eram como se fosse assim, 20 box, um do lado do outro. Só que eles não tinham divisórias. A divisória ela era desse tamanhozinho, era como se fosse um pedaço de acrílico. E se eu achar alguma foto eu vou colocar aqui também pra vocês verem. E aquilo pra nós foi muito estranho, assim. Mas enfim, aquilo a gente ficou meio achando tudo muito estranho. E era uma realidade diferente, então a gente teve que se acostumar e pensar, não, daqui, né, pros próximos 3 meses vai ser mais ou menos assim, passando perrengue. E no fim deu tudo certo. A gente tomava banho, eu tomava banho de biquíni, o Pedro, né, acho que de cueca, se não me engano. E a gente foi fazendo assim por um certo tempo. E realmente eu acho que da viagem toda, a minha única reclamação são os banheiros. Não teve praticamente nenhum banheiro bom. E ainda na Fortaleza de Santa Teresa, a gente precisava usar a internet. E se não tinha nem eletricidade, imagina, né, internet. A gente não tinha avisado ninguém da nossa família, ninguém que a gente já tinha chegado, que já tinha dado tudo certo. Então, no terceiro dia que a gente estava lá, a gente descobriu que tinha um café, um cybercafé, que vendia internet. Então eles tinham uns computadorzinhos assim, bem antigo. E beleza, a gente foi lá então nesse cybercafé pra ver se conseguia conectar. Mas era muito ruim a internet, a gente não conseguia nem enviar uma mensagem assim, praticamente falando, né, que tinha chegado e tal. E a gente ficou até um tempo lá e tinha que pagar. E depois, no fim, como tava tão ruim, a gente falou que não conseguia nem enviar nossa mensagem. Eles acabaram cobrando só metade do preço, mas enfim, realmente tava complicado nesses primeiros 3 dias. E aí, engraçado que tinha uma pessoa fazendo uma tatuagem lá nesse cybercafé, tipo, situação, né, inusitada durante a viagem. Enfim, no dia seguinte, então, a gente acordou cedinho e saiu lá da Fortaleza de Santa Teresa e foi parar em Punta del Diablo. Um lugar muito legal. Pra quem já foi ali pra Guarda do Embaú, é bem parecido, assim, essa mesma vibe. E tem várias pousadinhas, casinhas, assim, que eles alugam. E realmente é muito legal, aconselho quem quiser passar férias de verão no Uruguai. As praias são bem legais. A comida no Uruguai a gente achou muito caro, então a gente ia em alguns mercados e, nossa, era tudo muito caro. Mas como era o início da viagem, a gente tinha levado uma caixa organizadora com muita comida.
Então, para os primeiros dias a gente tava meio que tentando comer, mesmo que fosse porcaria, miojo, bolacha, a gente tava preferindo pra tentar não gastar tanto dinheiro. Depois de Punta del Diablo a gente foi parar em Barra de Valizas, que também é outro lugar. Nossa, esse lugar é fantástico. Eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer, quem tiver a chance de conhecer, vai, porque é muito legal. Eu vou contar tudo sobre Barra de Valizas e Cabo Polônio no próximo vídeo, então não perca o próximo. Dá um like aí se você gostou do vídeo. Quem ficar com alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa que eu não contei sobre os primeiros 3 dias de viagem, sobre como a gente quase desistiu e não desistiu, comenta aí embaixo então. E obrigada por acompanhar. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito.